Milei pisa no Brasil, ataca Lula, detona o STF em palanque da extrema-direita no Brasil e provoca uma crise diplomática inédita. O reizinho do motosserra resolveu fazer o trabalho sujo para o Trump em solo brasileiro, mas o Itamaraty já deu o troco e chamou o embaixador de volta. Vem entender essa palhaçada que o fascismo internacional está aprontando aqui. O brasileiro convocou o embaixador na Argentina depois dos ataques feitos por Javier Milei ao presidente Lula, né? Ontem, durante a convenção do PL, ele fez alguns insultos ao presidente da República. A gente tem esse momento aí, pessoal? Vamos rodar? Pero ¿por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro. Para colmo, la basura calva, no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Bom, os ataques repercutiram, né, na diplomacia. Boa tarde, Diego. Como a gente vinha antecipando, né, Diego, no UOL, havia linhas vermelhas que o governo brasileiro tinha muito claro que o presidente da Argentina, Javier Milei, não podia atravessar estando em território brasileiro, né? Vamos deixar isso muito claro, porque o presidente Milei, já na sua própria campanha presidencial, lá em 2023, já se referiu a Lula como ladrão e outros xingamentos, digamos, mas ele fez isso dessa vez no território brasileiro, dentro do Brasil, na Convenção Nacional do PL. Então, essa era uma linha vermelha que, para o governo brasileiro, estava muito claro, Diego, que não podia ser atravessada. Isso é inédito. Um presidente estrangeiro estar num país e se referir dentro desse país ao presidente como o prisioneiro, né, lixo socialista, que foi alguma das agressões e dos ataques de Milei ao presidente Lula, isso ultrapassa, na visão do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, qualquer limite tolerável por parte do governo. Quer dizer, Milei realmente, na avaliação do governo, de vários analistas com os quais eu conversei, porque eu não falei apenas com fontes diplomáticas, isso ultrapassa todos os limites toleráveis. Era inevitável uma reação do governo brasileiro. Isso está sendo discutido desde ontem, quando retornou ao país de uma viagem o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E a decisão foi uma decisão no manual diplomático muito contundente, que é você chamar o embaixador do seu país, no país que te atacou, ou seja, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, embaixador Júlio Bitelli, que já está aqui arrumando as malas, para consultas. Isso no manual diplomático, Diego, é muito grave, é muito contundente e abre uma crise diplomática inédita entre Brasil e Argentina em períodos democráticos. A relação vem passando por períodos de muita tensão. O próprio Bitelli foi chamado para conversas informais no Itamaraty em 2024 para conversar sobre a situação na Argentina. Milei já tinha vencido a eleição em 2023, Lula já estava no poder, mas ele passou alguns dias em Brasília, conversou no Itamaraty e voltou para Buenos Aires. Agora, o termo correto, né, na diplomacia é chamada para consultas. E isso pode implicar que Bitelli passe alguns dias em Brasília ou passe um tempo mais longo, né? Isso ainda não está claro. Também é importante, Diego, a gente explicar que isso não significa a ruptura das relações diplomáticas. Brasil e Argentina mantêm relações diplomáticas, enfim, de uma forma oficial, e isso não foi modificado. Mas você chamar o embaixador para consultas e provavelmente o que também deve acontecer é que o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, que é um embaixador de carreira, provavelmente vai ser chamado ao Itamaraty para dar explicações. Isso ainda não aconteceu, mas está sendo preparado pelas minhas apurações. Isso faz parte
eu diria, de uma escalada diplomática provocada por uma atitude do presidente argentino Javier Milei em território brasileiro, algo inédito na história das relações desde, enfim, das guerras, né, do século XIX pela distribuição do território na América do Sul. Desde então não há uma crise diplomática desse nível e muito menos em períodos democráticos. É muito importante a gente deixar claro, Diego, que isso é um fato inédito, é um fato grave e que foi desencadeado pelas declarações de Milei na convenção do PL. E como você bem dizia, e as imagens que vocês mostraram são muito importantes, elas mostram que não foi apenas um ataque ao presidente, esse é o fato mais grave dessa passagem, eu diria, conturbada de Milei pelo Brasil, mas ele atacou também um ministro do Supremo Tribunal Federal e houve, né, como a gente já noticiou aqui também, uma reação muito dura do presidente do STF, Edson Fachin, em defesa, nesse caso, do ministro Alexandre de Moraes, que não foi mencionado, mas quando Milei diz, né, faz essa referência ao ministro que proibiu a visita dele ao ex-presidente Jair Bolsonaro, claramente está se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Então, Diego, essa é uma crise grave, delicada, inédita em períodos democráticos e eu diria em mais de 100 anos na história das relações bilaterais, que abre uma crise diplomática muito delicada, porque ela vai acontecer, já está acontecendo. Bitelli pega um avião nessa madrugada, né, de segunda-feira para o Brasil por tempo indeterminado, e isso acontece em plena campanha eleitoral brasileira, com o presidente da Argentina, vizinho estratégico, tradicional parceiro político e econômico do Brasil, né, um dos principais parceiros comerciais. Isso certamente está preocupando o setor privado também, Diego, e com o presidente argentino apoiando de forma contundente o candidato Flávio Bolsonaro, agora já oficialmente candidato à presidência do Brasil. E temos aqui também, obviamente, a presença tácita, eu diria, do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, né, que também apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro. E tem muita gente aqui na Argentina dizendo que Milei está fazendo o trabalho sujo para Donald Trump nos Estados Unidos, Diego. Então há muitos elementos em jogo nessa equação. Diego. É interessante perceber, como bem apontou o Tomás, né, que há uma diferença entre você fazer a crítica, né, aos políticos e aqueles que estão em cargos públicos, né? E eu diria que mais grave do que essas ofensas ao Lula também está ao Alexandre de Moraes, do STF. Claro que em campanha eleitoral abre-se, né, portas para que políticos possam fazer críticas mais severas aos seus concorrentes, né? Mas o fato é que o Milei fez um ataque às instituições brasileiras. Independentemente de quem esteja no poder, é preciso ter uma certa etiqueta presidencial, coisa que o Milei não tem, né? Usando palavras muito baixas, né, para quem ocupa um cargo tão importante. E o resultado disso é essa crise diplomática, que pode, durante essa eleição, piorar. Não só com a Argentina, mas também com os Estados Unidos, que, ao que tudo indica, pretende intervir na eleição brasileira. Inclusive, essa semana a gente teve a recusa, né, de 2 vistos diplomáticos para agentes do Trump, do governo Trump, para tentar intervir aqui na nossa campanha eleitoral, né? Isso mostra a importância do Brasil no cenário internacional, não só regionalmente aqui para a América Latina, né, mas o Brasil tem capacidade de influenciar os demais países da nossa região, mas também é o centro, né, de discussões entre China e Estados Unidos sobre o papel, né, da influência desses 2 países sobre o mundo. Olha, minha gente, uma coisa precisa ficar muito clara. Ninguém está dizendo que Javier Milei é obrigado a gostar do presidente Lula. Ele pode discordar da esquerda, criticar políticas públicas, defender o liberalismo dele e até apoiar ideologicamente quem quiser. Agora, existe uma diferença enorme entre discordar politicamente e desembarcar no Brasil para transformar uma convenção partidária num verdadeiro palanque internacional contra o presidente da República e contra as instituições brasileiras. Milei não veio participar de um debate acadêmico. Ele subiu no palco do PL, chamou Lula de criminoso, atacou o governo brasileiro e ainda insultou Alexandre de Moraes por não ter conseguido visitar Jair Bolsonaro.
Isso não é coragem, não é falar a verdade, é baixaria diplomática. E aqui aparece a grande ironia. A direita brasileira passa o dia inteiro gritando soberania nacional. É soberania para cá, bandeira do Brasil para lá, hino nacional, camisa amarela. Mas basta aparecer um presidente estrangeiro atacando o governo brasileiro e pedindo votos para um Bolsonaro que, de repente, a soberania desaparece. Aí pode, desde que o estrangeiro seja amigo da família Bolsonaro, pode entrar no Brasil, participar de convenção partidária, atacar o presidente e pressionar o Supremo. Imaginem, por um segundo, se um presidente de esquerda viesse ao Brasil para participar de uma convenção do PT e atacar um governo de direita. A turma do patriotismo estaria pedindo até fechamento de fronteira. O Itamaraty fez o que precisava fazer. Chamar o embaixador brasileiro para consultas não significa romper relações com a Argentina. Significa mandar um recado diplomático sério. O Brasil não é terra sem lei, e eleição brasileira não é evento internacional aberto para chefe de Estado estrangeiro fazer campanha. E isso precisa ser tratado com responsabilidade porque Brasil e Argentina não são dois países quaisquer. Existe uma relação econômica enorme, integração produtiva, Mercosul, indústria automobilística, turismo, exportações e milhares de empregos envolvidos. O Brasil é o principal destino das exportações argentinas. Não se pode colocar tudo isso em risco para Milei fazer espetáculo ideológico e agradar ao bolsonarismo. Além disso, o episódio acontece num ambiente preocupante. Flávio Bolsonaro começa a campanha cercado de apoios estrangeiros, enquanto surgem notícias sobre representantes do governo Trump tentando acompanhar e questionar o processo eleitoral brasileiro, vistos que foram negados pelo Itamaraty. Não dá para afirmar que existe uma operação coordenada sem provas, mas dá sim para perceber uma movimentação política internacional tentando influenciar o debate brasileiro e enfraquecer nossas instituições. No fundo, Milei não veio defender a liberdade, veio fazer campanha, e quem aceita presidente estrangeiro atacando o Brasil em troca de apoio eleitoral não está defendendo a pátria, está colocando um projeto familiar de poder acima da soberania nacional. Patriotismo não é abraçar bandeira no palanque. Patriotismo é respeitar o Brasil, suas instituições e principalmente o direito do povo brasileiro de escolher seu presidente sem pressão de governo estrangeiro.